Pronto, boa noite oficialmente. Pessoal, como vocês já sabem, né, o semestre ele foi reduzido e ele vai se encerrar no. A gente tem que entregar os diários no dia 16, né, quarta-feira da semana que vem. Então hoje é a nossa última aula, assim, ao vivo, né, aqui todos nós juntos. E na semana que vem vai ser a entrega da avaliação de vocês, né? Aquela performance musical seguida de uma autoavaliação, conforme os conteúdos, né, que a gente está estudando até então, na disciplina, nessa N2. Ou então, se vocês optarem por realizar fichamentos de pelo menos 2 textos ou uma revisão bibliográfica, existem textos lá na biblioteca da nossa disciplina que vocês podem se embasar para isso, certo? Então eu dou essas duas opções. Aí o que é que eu vou pedir para vocês fazerem? Vocês realizarem e entregarem até a terça-feira ao meio-dia. Por que que eu estou dizendo isso? Tenho nem roupa para encerramento. Engraçado. Por que que eu vou pedir para vocês entregarem até terça meio-dia? Porque aí eu vou ter o restante da terça e a quarta para corrigir e entregar as notas lá no QE acadêmico, certo? Porque se deixar para terça-feira à noite ainda, eu só vou ter a quarta para corrigir e entregar. Então, para não acumular tudo, eu peço que vocês entreguem até a terça, ao meio-dia, né? E essa avaliação, obviamente, conta também, né, como carga horária da nossa disciplina. Então, a gente encerra as 40 horas, né, da disciplina e, por fim, a disciplina, certo? Então, até... Deixa eu ver, viu? Hoje é terça, né? Acho que até amanhã ou quinta eu devo estar postando logo, né, essa atividade, mas aí de antemão vocês já sabem, né, que tem essa atividade avaliativa para fazer. E então vai ser assíncrona, certo? Vocês fazem um vídeo, né? Postam o vídeo lá na atividade avaliativa e fazem a autoavaliação lá nos comentários, ou então coloca no Word e anexa lá também. Aí eu tenho tenho uma atividade assíncrona que eu vou contar também como avaliativa, que é a da aula 15. Deixa eu compartilhar aqui. Mas aí, assim, eu sei que vocês estão cheios de coisas aí também, né? De outras disciplinas. E realmente esse semestre foi comprimido, aí fica tudo aperreado, né? Então, assim, de qualquer forma, eu vou considerar a maior nota dessa atividade performática, né? Seguida da autoavaliação, essa última, ou a revisão bibliográfica. Mas aí quem fizer essa da atividade assíncrona da aula 15, que foi um fichamento desse texto aqui, olha, sobre ergonomia, eu vou considerar também como parte da nota, tá certo? Aí as duas eu considero 10, aí eu aceito a maior nota, certo? Eu vou colocar as duas lá para vocês fazerem. Aí já para vocês ficarem cientes, eu até vou colocar lá no mural da nossa disciplina. Essa atividade da aula 15 também vai servir de frequência para essa da aula 14. Por quê? Porque são atividades que se relacionam, né? Esse texto de ergonomia se relaciona com esse da aula 14. Aí essa atividade da aula 17, só o Matheus acho que fez. Não sei se vocês chegaram a olhar. O Evandro estava doente, né? Mas depois ele olha lá. E essa atividade da aula 17 vale a frequência da aula 16, porque são conteúdos também relacionados, certo? Aí a frequência da aula de hoje, a atividade avaliativa que vocês vão fazer semana que vem, vai valer também a frequência da aula de hoje. Tudo isso porque se relacionam e para diminuir a quantidade de atividades também de vocês, tá certo? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta?
Mateus, o início. Vixe, agora. É. Então, a atividade avaliativa, vocês vão entregar até terça-feira ao meio-dia da próxima semana, certo? É para entregar porque eu preciso entregar o diário na quarta, então tem que ter tempo para corrigir e entregar, certo? Aí qualquer dúvida, Matheus, você vê a gravação aí desde o início, certo? Mas foi basicamente isso. Aí a atividade avaliativa vai ser uma performance musical gravada, vocês anexam um vídeo lá e fazem uma autoavaliação segundo os critérios que eu vou colocar lá. Daqui para quinta eu estou postando essa atividade. Ou então vocês podem fazer uma revisão bibliográfica, certo? A partir dos. Pode utilizar mesmo. Até, por exemplo, se você vai fazer uma gravação, né? Para a disciplina dela. Você pode usar a mesma gravação. Agora, agora você necessita fazer a autoavaliação segundo os critérios que eu vou postar lá, entendeu? Não pode ser qualquer coisa também, sabe? O vídeo você pode aproveitar. Aí eu tô falando aqui para Matheus, mas se tiver outras pessoas que estiverem fazendo a disciplina da professora Marina, pode utilizar também, sem problema, certo? Pronto, nada. Pronto, pois bem, a gente já falou tanto, né, sobre ansiedade, então a gente vai poder definir um pouquinho a ansiedade e fazer sua relação aí com a performance musical, certo? Como a gente já disse também, a ansiedade interfere, ela afeta muitos músicos, né? De diferentes idades, né? Níveis de realização, não importa se ele já atua profissionalmente, ou se ele é um estudante, ou se atua de forma amadora, mas a ansiedade está ali presente na performance musical, né? E, lógico, né? Representa essa experiência angustiante, né? Diante da possibilidade de fracasso, né? Do desempenho ali, da sua tarefa, e depende do contexto público, né? E tudo isso vai interferir nesse grau da ansiedade, né? Consequentemente, o nível de preparação também vai influenciar, né? Se você se preparou bem, né? Você pode controlar melhor, lidar melhor, melhor dizendo, com essa ansiedade, né? Se você não se preparou bem, né? Essa ansiedade vai ficar mais aflorada, né? Então, a título também de uma pesquisa feita lá com músicos americanos, né? Olha, só para vocês terem uma ideia, né? A ansiedade em músico foi 8 vezes superior ao da população em geral, né? Só para vocês perceberem isso numa situação, né? Ali de performance musical. Só para vocês entenderem que é algo que acontece mesmo, né? Na nossa profissão, né? E, obviamente, vários sintomas acontecem ali, né? Sintomas emocionais, há um desequilíbrio, né? Sociais, químicos e físicos também, né? Sintomas fisiológicos, que a gente tudo já falou aqui em aula, né? A gente fica mais inquieto, né? Preocupado, né? Com o que vai acontecer, né? Diante de um acontecimento incerto, né? A gente não sabe o futuro, né? A gente se prepara tudo. Então, quanto melhor a gente se prepara, a gente já imagina que ali vai acontecer o melhor, obviamente. Mas o que vai acontecer, só na hora a gente vai saber, né? Então, quando a gente está numa situação de ansiedade extrema, né?
a nossa preocupação com esse futuro, né, ela fica maior ainda, né, ao invés de se concentrar no momento presente. E por que eu deixo para falar mais sobre ansiedade especificamente no final, né, da disciplina? Porque eu gosto primeiro de ver as soluções, né, os meios para Esse isso. é o resultado principal. Meu celular começou a falar aqui, desculpem. Deixa eu silenciar aqui. Não sei porquê, às vezes eu falo algo e o OK Google do meu celular reconhece. Não sei o que é que acontece. Estes são os principais resultados. De novo, parece que ela tá teimosa, rapaz. Tá demais. Eu botei no silencioso, mas não adiantou. Então eu vou desligar, né? Pronto. Desculpem, pessoal. Então, nós já vimos, né, desde o início da disciplina, várias estratégias, né, de lidar com a ansiedade, né, seja no aspecto psicológico, né, mental, no aspecto corporal, né, lidar com os sintomas fisiológicos, né, decorrentes dessa ansiedade. E no sábado, agora, eu deixei uma atividade lá do Mindfulness para vocês assistirem e praticarem ali, certo? Quem não pôde ainda, é muito interessante, certo? Para além de uma atividade da graduação, pessoal, pensem no benefício que você vai ter ao assistir e praticar, né, essa meditação, o Mindfulness. Então, a técnica Pomodoro também que a gente falou na aula passada, tudo isso, pessoal, a técnica Alexander, né, aqueles diálogos positivos, tudo isso são estratégias para a gente se pegar e aprender a lidar com essa ansiedade, porque a gente viu, isso acontece com todos os músicos, né, em qualquer nível, né, de atuação. Então, esses autores aqui falam que a ansiedade é positiva e importante para a performance, até um certo nível, né? Então, aqui, olha, tem um postulado, né, do Yeats Dodson, de 1908. Olha, ele diz o seguinte: em qualquer tarefa, o nível ótimo de execução, é porque eu peguei do português de algum livro lá de Portugal, certo? Por isso esse P. O nível ótimo de execução é atingido no nível intermediário de excitação. O rendimento é prejudicado por níveis demasiado baixos ou demasiado elevados de ansiedade e facilitado por níveis moderados. Vocês vão entender agora isso. Olha. Então, tá aqui, olha, na horizontal, ansiedade e na vertical, o rendimento da performance musical. Então a gente vê, olha, se a ansiedade está muito baixa, também o rendimento vai ser baixo da performance. Se a ansiedade está muito alta, o rendimento também vai ser baixo. Agora, quando a ansiedade está em níveis moderados, aqui no centro, o rendimento da performance vai ser o melhor. Então, é a chamada curva do U invertido. Percebem? Então, aqui nesse meio é o melhor estado, né, de ansiedade para ter um melhor rendimento na performance musical. Certo? Então, o que é ansiedade? É uma resposta, né, a uma situação ameaçadora ou desafiadora. Então, engloba sintomas fisiológicos, né? Por exemplo, a boca pode ficar seca, né? O batimento cardíaco fica acelerado, né? Tem pessoas que começam a suar, né? Vontade demais de ir ao banheiro, né? Sintomas cognitivos, né? Dúvidas ali em relação ao seu conhecimento, né? Existe muito isso. Comportamentais, né? A pessoa começa a mudar o comportamento, de repente começa a falar demais ou começa a ficar muito quieto, né? E esses sintomas geram causas físicas, né? Obviamente sociais e psicológicas, né?
dúvidas demasiadas em relação à sua preparação, se vai conseguir ou não, né? Que são aqueles pensamentos que vão acontecendo. Então, tudo isso acontece, né? Ali na situação da performance, né? E às vezes a gente não tem como controlar ali na hora. Por isso que eu insisto a vocês, é algo que devemos nos preparar previamente, né? A questão psicológica, esses diálogos interiores positivos, né? A concentração no momento presente, numa hora, aquela meditação ajuda bastante também. A técnica Pomodoro, né? Para otimizar ali os estudos, isso tudo é muito importante, certo? Então, além dessa questão da ansiedade, né? Existe algo que é chamado o medo do palco. Quando é que acontece esse medo do palco? Quando a ansiedade cognitiva e fisiológica está muito alta ali no momento da performance. Então, qual é a nossa saída ali? Ou a gente foge, certo? Ou a gente confronta. Então, na aula passada, eu dei até um exemplo, né? Quando eu estava ainda na Filarmônica, né? Sei lá, eu tinha meus 18 anos por aí, né? Um aluno de violino fez uma performance e ele travou ali na hora. A reação dele foi de fugir, né? Ele começou a tocar e fugiu ali da hora. Talvez se ele tivesse tido uma preparação como essas que a gente falou, né? Em nossas aulas, né? Talvez ele conseguiria lidar mais, né? Essa ansiedade extrema, né? Esse medo do palco, certo? Se alguém quiser compartilhar alguma experiência, fica à vontade, certo, pessoal? Pois bem, então, quais são os fatores, né, que despertam, né, essa ansiedade, né? A gente sabe que necessitamos processar uma formação musical complexa, né? É leitura, é memorização, é técnica do instrumento, é a leitura da partitura, são questões sociais ali, o contexto público, né? São aqueles diálogos interiores. Então, muitos fatores influenciam, né? Nessa informação que a gente processa, né? O estudo intensivo, né? Obviamente, como qualquer prática, né? A gente precisa estar ali, né? Constantemente tocando ou cantando, praticando, né? Então, com isso, existem movimentos repetitivos, certo? Então, a gente até já falou desses movimentos repetitivos. É muito importante, pessoal. Lógico, a gente vai precisar repetir determinado trecho, mas sempre busquem em variar, certo? Opa, eu estou com dúvida nesse trecho, certo? Nunca tocar sempre da mesma forma. Por exemplo, na trompa, eu posso tocar o mesmo trecho com um frulato, que é tipo assim. Usando a língua nesse sentido. Que nem esse R desse jeito. Eu posso, pronto, se o trecho é em staccato, eu posso tocar ligado, eu posso tocar lento uma vez, eu posso mudar a articulação, eu posso mudar a oitava, tocar uma oitava mais grave, eu posso tocar mais piano, mais forte, sabe? É variar, entendeu? Esse trecho. Porque muitas vezes a gente repetindo ali exaustivamente, né? Da mesma maneira, isso que eu quero dizer, a gente não assimila bem aquela informação, certo? A gente não concentra, a gente não consegue entender sob outra perspectiva, certo? Obviamente, eu já entendi ali o que é que fazer. Obviamente, a gente vai repetindo ali até da mesma maneira que está escrito, né? Os ensaios também servem para isso. Mas cuidado para não repetir tantas vezes que o seu corpo já não aguenta mais, a sua mente também já não aguenta, né? Aquela informação, você fica cansado mentalmente, né? Fisicamente. Então, perceba os sinais que o seu corpo está lhe dando, certo? Isso é muito importante, pessoal. Para qualquer instrumento, certo? Seja a voz,
cavaquinho, o baixo, o violão, o clarinete, qualquer instrumento, isso é muito importante. Isso porque a gente lida, né, pessoal, com requisitos físicos, né, um controle motor ali muito aperfeiçoado, sabe? Então, se a gente toca ou canta de qualquer maneira, isso vai impactar, certo, em nós, e pode ser prejudicial. Da mesma forma que quando a gente busca e pratica movimentos mais naturais, de uma forma mais satisfatória ao nosso corpo, né, e à nossa mente, a gente vai assimilando isso também, certo? Então é isso, é a gente ir cada vez mais, né, praticando e colocando no dia a dia, né, essas melhores maneiras, né, de se praticar o instrumento. Né, fatores também que influenciam, né, o isolamento social, muitas vezes a gente, ali na prática diária, a gente fica muito ali só com o nosso instrumento e a gente acaba não socializando, né, e a gente sabe que o contexto, né, a conversa com colegas, a discussão sobre determinado aspecto musical, também escutar música, também são fatores importantes no nosso desenvolvimento musical. Não é somente ali ficar 10 horas ali no instrumento e pronto, resolveu. Não, o diálogo, né, ouvir, né, os professores, os colegas, ouvir as pessoas tocando, isso também é muito importante no desenvolvimento, a gente aprende muito com isso também. Outro fator que aumenta também bastante a ansiedade, né, é a concorrência, né, no mercado de trabalho. Não tem como negar, e isso acontece. E o que é que leva? A gente necessita ter melhores e mais habilidades, vai aumentando a nossa rotina diária de estudo. Por quê? Porque se a concorrência está forte, né, vão passar aqueles que se derem melhor, por exemplo, numa prova. Então, a concorrência é outro fator que influencia. A realização pessoal, né, também é outro aspecto que impacta, né? Quais são os seus objetivos, né? A questão financeira, né, da música interfere bastante, né? Essa falta, né, de apoio da sociedade, né? A nossa profissão, infelizmente, ainda existe, acaba aumentando também muito a nossa ansiedade. E é isso, né? A autoestima é muito importante na nossa vida, né, musical, na nossa carreira. Por isso que a gente tem essa disciplina no curso, para a gente poder entender melhor sobre esses aspectos. E como nós já vimos, né, durante o curso, né, estratégias de como ajudar a lidar, né, com essas questões, né? E eu trouxe aqui alguns dados aqui da minha pesquisa de mestrado, né, que foi sobre ansiedade na performance musical de trompistas portugueses e brasileiros. Aqui eu estou trazendo aqui um pouquinho das semelhanças e diferenças, né? Por exemplo, nos estudos, né, os profissionais, olha, eles sentem mais ansiedade quando se aproxima a performance, certo? E o que é que desperta mais ansiedade, né, desses profissionais, tanto brasileiros quanto portugueses? É a dificuldade das obras, a falta de preparação, o público especializado, isso interfere. Não sei se vocês já tocaram para alguma pessoa que se julga tão importante, né? Então isso aumenta também a ansiedade, né? No caso dos estudantes, eles também falaram que sentem mais ansiedade na hora do estudo quando se aproxima a performance. Também a falta de preparação, público especializado, né, interfere bastante nessa ansiedade. Então, de maneira geral, é isso, né? O que é que acontece quando aproxima a performance, né?
aumenta a preocupação e falta a concentração ali no estudo, né? A pessoa vai realizar determinado exercício, interpretar aquela obra e não está ali focado na música, né? Tem outras coisas que estão fazendo ele distrair. Então, aquelas técnicas que nós já vimos na nossa disciplina ajudam aqui. Opa, não é um milagre, obviamente, né? Mas, opa, eu estou aqui, alguma coisa está me tirando do meu momento presente. Então, deixa eu voltar, deixa eu concentrar, né? Quando a gente fala concentração, né, a gente pode tirar dessa palavra concentro na ação. Certo, pessoal? É uma forma de a gente perceber essa palavra concentração, com o centro na ação, né? Então, quando vocês virem novamente essa palavra, né, tentem enxergar nessa perspectiva aí, certo? Que é bem interessante. A mudança, né, essa brincadeira com as palavras nos faz enxergar de uma outra maneira. Bem interessante. Aí, semelhanças, né, entre os brasileiros e portugueses, né? O que é que eles sentem mais ansiedade, né? São para audição de orquestra, os portugueses, e os brasileiros... Não, ao contrário, desculpem. Os brasileiros, audição de orquestra, e os portugueses, conceito de solista com orquestra, né? Realmente é compreensível, né? Porque a audição de orquestra é aquilo que vai definir, né? Se você vai se empregar ou não, né? E realmente conceito de solista com orquestra, né? Imagina você no teatro ali, cheio de pessoas, né? Você ali como solista na frente de uma orquestra. Então você está em bastante evidência, né? Então são situações que geram mais ansiedade. Diferentemente, por exemplo, você está no meio do grupo, ali todo mundo sentado, todo mundo tocando, você vai fazer um solo ali, todo mundo. E imagine que todo mundo parou ali e você fica sozinho ali durante 3 compassos. Então aquele momento ali gera mais ansiedade, né? Porque você está ali sozinho, não tem um outro grupo ali, outros músicos ali lhe acompanhando. Então, só para compartilhar esse gráfico aqui, né? O que é que desperta mais ansiedade, né? Aqui, solista com orquestra, desperta mais ansiedade. Isso de forma geral, certo? Depois a audição de orquestra, brasileiros e portugueses, estudantes e profissionais. Aí eu tenho aqui peça solo, também desperta muita ansiedade, né? Dificuldade da obra, sendo trompista de orquestra ou um trompa solo dentro da orquestra, que é diferente, né? Se você tem um solo ali dentro de um grupo e quando você está ali dentro de um grupo tocando com outras pessoas, né? A percepção da ansiedade ali é diferente, né? Nesses contextos, né? E esses daqui foram nenhuma resposta, né? Aula aberta com o público, música de câmara, solista com piano, foram 0 essa resposta. Então, o que é que a gente conclui, né? Falando sobre ansiedade, certo? Eu vou falar aqui em outros slides sobre algumas outras estratégias, né? Além das que a gente já estudou na disciplina, né? Então, só para concluir sobre a ansiedade, né? É isso. Ela pode ser encarada como um fator positivo, né? Concentrando mais, focalizando na ação, né? Diante da minha pesquisa, né? Que os participantes falaram que a ansiedade em níveis controlados são ótimos, né? E dialoga com a bibliografia estudada, né? É muito importante, né? Ter níveis controlados de ansiedade. A audição de orquestra prevaleceu, né? Juntamente com solista de orquestra, né? Nos que geram maior ansiedade na performance musical. Isso, claro, é interferido pela competitividade no mercado de trabalho, né? Fatores sociais, né?
Então, nessa questão sobre ansiedade, é só uma definição, né? Era isso que eu gostaria de mostrar a vocês. E agora eu vou falar outras estratégias, né? Aí eu intitulei aqui, ó, Preparação para a Performance Musical, do estudo ao palco. Antes da gente entrar nisso, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Está tudo ok? Tudo compreensível? Então, beleza. Vamos embora. Já que a gente já viu, né? Então, estratégia, né? Já que a gente falou sobre a dificuldade, né, das obras que interfere na questão da ansiedade, consequentemente, uma boa estratégia é, quanto mais a gente compreender sobre a obra, isso em diversos aspectos, né? Sejam técnicos, interpretativos, de expressão, a estrutura formal da obra, né? Então, quanto mais aspectos históricos da obra, então, quanto mais a gente está por dentro ali da obra, quando a gente está mais preparado, mais a gente vai lidar com a ansiedade. Então, é uma ótima estratégia isso. Às vezes, as pessoas não se preparam bem, aí diz, professor, que na hora eu estava muito ansioso, não sei o quê, e a pessoa não parou para pensar, como foi a minha preparação, né, para essa performance, certo? Então, isso influencia bastante, certo? Outra estratégia, né, a gente já viu em aulas, né, reeducar a forma, né, como se usa o corpo, né? No caso, é a técnica Alexander, né? Se percebendo ali corporalmente, né? Se descobrindo, se reeducando, né? Na respiração, na sua forma, né? Como está escrito aqui, como você usa o corpo. Isso é muito importante, né? Outras soluções ergonômicas, né? Por exemplo, adequação de material, a gente falou, né? 2 semanas atrás, isso é muito importante também, porque isso pode gerar complicações musculoesqueléticas. Então é importante a gente buscar um material, condições ali na sua sala de estudo que favoreçam, né, a sua performance, né? A postura é algo bastante importante, está relacionado também com a técnica Alexander, né, de certa forma. Relaxamento no estudo, isso a gente pode falar também de aquecimento, alongamento, desaquecimento, nós falamos na aula passada também. Nossa, foi na aula passada ou retrasada, já estou confundindo. Acho que foi na retrasada, né? Então, tudo isso também influencia, né? Você realizar intervalos no seu estudo. Nós vimos na aula passada a técnica Pomodoro, né? Você estudar ali o Pomodoro tradicional, né? Você estudar ali 25 minutos, descansar 5, depois mais 25, 5, e você repete isso 4 vezes, né? Aí depois dá uma pausa maior. Então é muito importante a gente dar essas pausas no estudo, né? Por quê? Porque quando a gente estuda com um tempo muito prolongado, a nossa concentração, ou seja, o centro na ação, ele não acontece. Então, é importante, óbvio, né, a gente se conhecer, né, se perceber até onde vai esse limite de tempo para estar concentrado ali, focalizado. E tudo isso, pessoal, é desde o estudo ali diário. Obviamente, depende muito do tempo que você tem ali diariamente. Não dá para a gente falar essa quantidade de tempo serve para uma pessoa X, que vai também servir para a pessoa Y. Não, né? Cada pessoa é diferente da outra, né? Mas a técnica Pomodoro, né, como eu já falei, ela fala desse tempo, né? Esse Pomodoro tradicional. Então, eu aconselho vocês a experimentarem e depois irem variando um pouquinho,
né, de acordo com as suas necessidades, né, a distribuição da carga horária, seu estudo diário, né, mais sono, porque a gente já viu também, né, que os sonos ele libera um hormônio que ajuda, né, na fixação do que você estudou durante o dia, então por isso o sono é muito importante também. Consciência corporal, né, quem necessitar também usar o espelho para verificar como está, né, como eu já falei, intervalos regulares no estudo, seguido de alongamentos. Tudo isso são estratégias, pessoal, para controlar a ansiedade. Porque na hora da performance é um reflexo da nossa preparação, pessoal. Então, a maneira como nós nos preparamos vai refletir ali na hora do vamos ver. Vamos utilizar essa linguagem aí. Então, por isso que a preparação é muito importante. Se você não teve uma boa preparação, dificilmente vai ter uma boa performance ali na hora, né? No vamos ver, né? Como eu já disse, certo? Então, por isso que é muito importante a preparação, você colocar em prática tudo isso que a gente está falando nas aulas. Obviamente, a mudança não é de uma hora para outra, sabe? E a gente sempre está aprendendo, eu estou aprendendo, outros profissionais também estão aprendendo a lidar com essa ansiedade, né? A gente está em constante evolução, certo? Então, aceite tudo isso que acontece, porque se a gente se julgar demasiadamente, né, aí é que os aspectos cognitivos, psicológicos vão nos afetar negativamente, ainda mais, certo? Então, é isso. Por exemplo, eu vou tocar, por exemplo, hoje eu dei uma aula lá de um curso FICA, eu fui tocar e eu errei uma notinha ali no meio, não era como eu queria, mas pronto, bola para frente. Eu lembro que depois que passou a aula, eu comecei a pensar, né, no que ocorreu. Aí eu, poxa, isso não vai me ajudar em nada, eu ficar remoendo, né, com esses pensamentos ruminantes. Então eu parei, poxa, não, eu sei o que é que eu tinha que ter feito para fazer melhor ali. Então pronto, se eu já sei, né, não precisa ali ficar pensando toda hora, né? Então é algo que a gente tem que ir trabalhando, né, consigo mesmo, né? E pronto, acontece essas coisas, né? Cada momento ali de performance não vai ser igual ao outro, né? Mesmo que seja uma mesma peça, né? A gente toca de maneiras diferentes, né? A cada vez. Então é aceitar, né, que é normal ficar ansioso, né? Tornar essa ansiedade como forma de excitação, desejo de estar no palco, energizando, ter diálogos interiores positivos antes do recital. Tudo isso a gente já falou, né? Inclusive, esses diálogos interiores positivos falamos na aula passada, né? Tem pessoas que se utilizam de fármacos, né? Mas sempre lembrando, né, que é muito importante a gente ter uma orientação médica para isso. Por quê? Porque da mesma forma que eles podem nos ajudar, eles também podem ser prejudiciais, né? Porque podem prejudicar no controle motor, fisiológico, cognitivo, respiração, certo? Então, é aconselhável a gente buscar outros caminhos. Mas realmente tem pessoas que se utilizam de fármacos, ou de álcool, de cafeína, nicotina, beta-bloqueadores. Tem pessoas que se utilizam, certo? Muitas vezes para disfarçar, né, a sensação da ansiedade, né? Eu lembro, por exemplo, no mestrado, bom, eu vou falar porque é algo que acontece, que existe, né? Mas que não, a bibliografia e a gente não vê como a melhor forma, né, de lidar com essa ansiedade. Por exemplo, nas audições da classe lá no mestrado, muitos trompistas lá, antes de entrar para tocar, eles fumavam bastante, sabe? Era uma forma deles disfarçarem, né?
Mas o que é que a gente percebia ali? O que é que eu percebi ali? Os sintomas depois, olha. Eu via pessoas ali mais agitadas, né? Suando bastante, né? Então, será que isso ajuda realmente, né? Ou é um disfarce, né? Para aquela sensação que eles estavam naquele momento, certo? Então, isso não é a melhor solução ali, né? Então, todas as outras que nós falamos, né? Penso que seja o melhor caminho a se seguir, certo? É como um coach lá falou, né? Um trompista, né? O músico é quem escolhe o melhor caminho a traçar na hora da prática. Então, eu lembro até no festival, um professor disse, um professor esloveno, né? Ele disse, você é o seu melhor professor. Por que ele diz isso, né? Ele disse isso. Porque nós, cada um de nós, é que estamos ali no nosso estudo diário, né? Você não tem um professor ali todo dia para estar ali acompanhando, vamos supor que você estuda 2 horas por dia, as suas 2 horas por dia ali, né? Seja ela com intervalo ou não. Você não tem, você ali é o seu próprio professor. Você que tem que perceber todas essas questões que nós estamos falando aqui em aula. Percebem, pessoal? Então, por isso que eu digo, não estuda também de qualquer jeito, sabe, pessoal? Tenham também esse estudo consciente, né? Procurando evoluir, aperfeiçoar, certo? Sempre de uma maneira tranquila, né? Buscando um equilíbrio. Então, eu trago aqui essa SOAP e esse Basic ID, né? Essa SOAP é mais como... Está em inglês, certo, pessoal, aqui. Essa SOAP é mais como o quê? Quando você está aqui na sua rotina de estudo diário, é muito importante você ter cada siglazinha dessa aqui, né, acoplada no seu estudo diário, né? Primeiro tem um planejamento, um plano de estudo. Então, por exemplo, o que é que eu necessito estudar de técnica básica do meu instrumento, né? Um exercício de respiração, são exercícios de controle que você pode utilizar com notas longas, flexibilidade, escalas, arpejos. Aí você pode ir para um estudo de estudo mais de método, uma peça que você vai tocar no recital, que você vai fazer no show. Então é muito importante, pessoal, vocês terem um plano de estudo, certo? Eu lembro que no mestrado, o professor deu a nós uma tabela, sabe? Com diferentes técnicas e estudos, né? Ali técnicos de método, de peça, de excertos orquestrais. E a gente ia anotando ali, olha, a quantidade de minutos que a gente estudava ali, para a gente perceber o que é que a gente estudou ali durante cada dia, certo? Porque quando você tem um plano, você pensa, olha aqui, olha, você vai fazer uma avaliação subjetiva, né? Como é que estavam as minhas emoções ali durante o meu estudo diário, né? Como estavam os meus aspectos psicológicos. Aqui mais para os objetivos, como é que estavam os meus aspectos técnicos, musicais, né? Como era que estava a minha expressão, né? A minha comunicação ali, imaginando que tivesse uma plateia ali na frente. Então, partindo disso tudo, eu fecho um triângulo. Você planeja, você faz e depois você avalia. Por que é importante a avaliação? Porque na avaliação você vai ver o que é que eu fiz de bom, o que é que foi legal e o que é que eu preciso melhorar. Por quê? A partir da sua avaliação você vai trazer para o plano. Opa, por exemplo, vamos supor, na trompa a gente tem trinados, são trilhos. Uma mesma nota, né?
você pega geralmente uma segunda acima, né, de acordo com a tonalidade, e você oscila ali esse intervalo de segunda de uma forma bem rápida, né, trinado, é um ornamento, né, o trinado. Então vamos supor, poxa, eu estou com dificuldade no trinado, eu pude observar. Então o que é que eu vou fazer? Colocar no meu plano de estudo mais trinado. Ou então, vamos supor lá, você é um cantor e percebe que as suas ligaduras não estão bem conectadas ali, certo? Em uma determinada passagem. Você está quebrando demais a voz. Então você vai colocar alguns exercícios que lhe ajudem a melhorar essa questão. Então, pessoal, é muito importante isso. Planejar, fazer e avaliar. Planejar, fazer e avaliar. Certo, pessoal? Então, coloquem isso aí na vida musical de vocês. Né? Parece chato no início, mas quando a gente começa a praticar, a gente gosta disso, porque nos torna mais objetivo, né? Mais seguros, mais claro no que a gente se propõe. Então, por exemplo, quando eu vou pegar a trompa, eu penso, poxa, hoje eu vou estudar esse estudo técnico, assim, assado. Eu quero estudar esse método. Eu tenho que melhorar isso. Pronto, eu quero estudar tal conceito. Pronto. Planeja ali o que é que eu vou fazer. Então, faço, né? E, obviamente, né, no estudo tem todas aquelas questões, né? Movimentos repetitivos que acontecem e todas as coisas que a gente já falou aqui, certo? E esse Basic AD é mais na hora ali, ou de uma simulação da performance, outra coisa que os profissionais e estudantes falaram lá na minha pesquisa de mestrado. Simulação, realizar audições, pessoal. Quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente simula, né, uma performance, né, por exemplo, você convida amigos para lhe escutar, você convida pessoas que você não conhece muito, ou então você tem a oportunidade de tocar ou cantar ali para você é membro de uma igreja, pronto, eu tive a oportunidade ali de tocar ou cantar, aproveita a oportunidade, ou então na sua escola outra escola que você estuda, ou ministra aula, se você tem a oportunidade, faça também, em qualquer ambiente, certo? Se você tem a oportunidade de simular, quanto mais você simular, mais você vai estar presenciando aquele contexto de ansiedade e você vai aprender a lidar melhor com isso. Então, pessoal, simular é muito importante. Isso, por quê? Aqui você vai ver tudo que afeta, né, todas as suas sensações, os seus diálogos interiores, todos os aspectos cognitivos, né, que estão aliados aos aspectos técnicos e musicais, a sua relação com o público, né, se você se utilizou de algum medicamento, né, para aquela simulação, você vai observar como é que aquilo influenciou no desempenho da sua performance. Então, na simulação, pessoal, é que a gente vai ter esse feedback maior do que nos preparamos diariamente, né? Como foi tecnicamente, musicalmente, como era que estavam os meus pensamentos, né? Como foram os meus diálogos interiores, as minhas imagens mentais, como foi o meu diálogo com o público, né? Porque nós somos artistas, né? Então, será que eu olhando mais para o público pode ajudar a passar melhor a minha interpretação? Ou será que concentrar em outro ponto seja o melhor para mim, para lidar com essa ansiedade? Sabe? Então, ali na simulação, pessoal, que a gente vai ver todas essas questões. Como era que estava o meu corpo? Estava muito tensionado ali? Né? O que é que eu posso fazer para melhorar? Sabe? Então, geralmente depois dessa simulação, a gente tem esse feedback também. Tanto de nós mesmos,
como também de outras pessoas, né? Então, também, como a gente já falou, é importante a gente ter um feedback também de outras pessoas. Claro, né? Que tenha algo a acrescentar em nós, né? Que seja algo construtivo, né? Obviamente, né? E é claro, a gente escuta e a gente vê, isso que a pessoa falou vai servir para mim, eu acho que é interessante, sim, é plausível, é correto, pronto, eu vou pegar para mim. Se você acha que não vale a pena, pronto, descarta, certo? Você vai pegar o que é que vai servir para você, né? Você pode melhorar isso, aquilo, ótimo. Realmente, eu preciso melhorar esses aspectos aqui musicais, aquela afinação ficou um pouquinho baixa ali naquele trecho, pronto, ótimo. Por quê? Isso tudo de uma forma tranquila. Porque na próxima vez que você for simular, você vai levar isso em consideração também. Tá certo? Então, voltando lá para o estudo, né? Eles coincidem, né? Em colocar estudos técnicos, exercícios, repertório no plano de estudo, né? Estudar devagar, pedir opinião de colegas, professores, se gravar, certo? Ter, né, condições físicas e psicológicas as melhores possíveis ali, né, no seu estudo diário. É óbvio, às vezes a gente não consegue, mas é importante, né, para a gente ter um rendimento melhor no estudo, né, traçar metas de exercícios físicos, técnicos musicais, de apreciação. É muito importante também a gente ouvir pessoas do nosso instrumento ou de outros instrumentos também, né, de acordo com que a gente, no estilo, no gênero que a gente vai ali desempenhar também, ou outros gêneros também, é importante a gente ouvir, né, vários gêneros para a gente saber diferenciar e optar, porque cada estilo, né, tem a sua articulação, né, tem o seu sotaque, certo? Fazer aqui, olha, você veja que a maioria dos profissionais semanalmente, olha, atuam como trompistas de orquestra. Então, semanalmente, eles, de certa maneira, eles já se sentem ali, atuam numa situação de ansiedade, né? De performance musical, quando eles estão ali no concerto. Então, isso vai ajudando a aprender a lidar com a performance, com a ansiedade, desculpa. Então, vamos supor que você semanalmente está ali no concerto, mas você não avalia o que você fez, você tem diálogos interiores positivos, você toca com muita atenção ali no concerto, naquela situação de ansiedade. Então, se você não se percebe e não procura ter ações mais naturais, né, tanto mentalmente como corporalmente, aquilo ali vai persistir em você. E seu corpo vai reproduzir a cada semana, a cada dia. Percebe? Então, por isso que é muito importante tudo isso que a gente estudou. Por isso que a preparação, ali a rotina diária é muito importante, pessoal. Certo? Eu friso muito isso, porque às vezes a gente quer uma solução mágica para as coisas. Mas não é só ali na hora, não cai tudo ali do céu, certo? Contar com a sorte, pessoal, talvez não seja o melhor caminho, certo? Mas tem gente que faz isso, vamos ver no que dá aí, contar com a sorte, se sair, pronto, ótimo, se não, paciência, beleza. Mas aí tem pessoas que conseguem passar com isso de boa, mas tem outras e muitas outras que se sentem muito ansiosos, né? Sem essa preparação adequada. Então, não é aconselhável a gente contar com a sorte, né? Então, colocar no estudo diário, né, aquecimentos, estudo técnico, peças, né, simular audições, gravar, como eu já estava falando, intervalos no estudo. Teve uma pessoa também, estudante, né, falou que ela estuda quando se sente vontade, quando ela está sem distrações e com objetivos. Olha que interessante isso, né? Então, em outras palavras, quando ela percebe que está
está muito preocupada com outra coisa, quando ela não está com não tá com muita vontade ali de estudar, ela dá uma pausa ali, certo? Ela vai fazer outra coisa. Por quê? Porque senão o estudo ele não vai render, certo? Então, foi muito interessante essa perspectiva aí também, eu quis trazer a vocês. Né? Estudo consciente, né? Auditivo e corporal, concentração, isso é muito importante. Né? São estratégias para lidar com essa ansiedade, né? Olha, muitos estudantes realizam audições mensalmente, né? Por mês, no caso, né? Isso é muito importante também. E é isso, pessoal. Ah, professor, mas poxa, mas como é que eu vou fazer essa audição se eu não tenho para quem tocar? Não sei. Como assim você não tem para quem tocar? Você tem aí familiares, organiza aí. Ah, poxa, pai, mãe, meu irmão, escuta aqui eu tocando esse trecho, sabe? Ou então tem um amigo aí próximo, ah, escuta aqui eu tocando, sabe? Criem, sabe, estratégias. Ah, não dá para eu tocar porque eu estou em isolamento, ah, vou me gravar aqui. É outra situação ali de estresse também, né? Como você está com o gravador ali na frente. Então procurem, né, esses momentos de simulação. É importante. Então, semelhanças, né, entre profissionais e estudantes, né? Eles falam nessa necessidade de fazer mais audições, né, para praticar essa situação de performance e controle da ansiedade, né? Eles falam que há pouca prática de exercícios no ambiente acadêmico, né? Eles sentem muita falta de ter conteúdos falando, por exemplo, sobre técnica Alexander Yoga e muitos conteúdos que nós trabalhamos aqui na nossa disciplina. Então, e é legal que a gente está tendo essa oportunidade aqui, né? Todos têm diálogos com colegas ou com a família em relação à performance musical ou conteúdos sobre música, né? Então, com exceção de um participante, né? Então, esse diálogo também é muito importante, pessoal, certo? Então, muito obrigado, né? Esse era o conteúdo que eu tinha a trazer a vocês em nossa última aula aqui ao vivo, trazendo conteúdos. Lembrando, a próxima aula nossa vai ser a atividade avaliativa, né? Vocês têm duas opções. Vocês enviam um vídeo tocando e fazem uma autoavaliação, segundo os critérios que eu vou colocar lá. Ou então vocês fazem fichamento de 2 textos, pelo menos, ou então uma revisão bibliográfica, certo? De acordo com o texto que eu disponibilizei na biblioteca da disciplina. E pronto. E essa atividade avaliativa, pessoal, vocês necessitam entregar até próxima terça, ao meio-dia. Por quê? Porque eu preciso corrigir para entregar o diário na quarta-feira, dia 16, que é o último dia para entregar, certo? Por isso que eu vou colocar o prazo até terça-feira. Mas aí vocês têm uma semana, né, para se preparar e gravar, ok? Na aula 15 eu passei um fichamento de um texto lá sobre ergonomia. Eu vou pontuar também quem fizer, certo? Vou contar também com uma atividade avaliativa. Quem fizer só a da próxima semana não tem problema também, eu vou considerar a maior nota ali. Mas quem fizer outra também eu vou considerar algo, ok? Para ficarmos com 2 atividades avaliativas. E, relembrando, o que é que vale para a frequência da aula 14, aula 15, essa atividade assíncrona que eu falei, e da aula 16, a atividade daquela prática do mindfulness. Vai valer frequência também para a aula 16. E, para quem não estava ao vivo nessa aula de hoje, a atividade avaliativa da performance, seguida da autoavaliação, vai valer como frequência, ou a revisão bibliográfica, ok?
Estou fazendo isso para não acumular vocês de muitas atividades, vocês têm outras disciplinas, certo? E é isso, deixa eu ver se eu esqueci de algo. Então, semana que vem a gente não tem aula ao vivo, certo? Vocês vão entregar a atividade avaliativa, que vai servir também como carga horária, né? Obviamente. Né? Imagine a gente presencialmente, uma avaliação vai estar dentro de um dia de aula, né? Obviamente. Então, semana que vem a gente não tem aula ao vivo. Então, hoje é o nosso último encontro aqui juntos. Muito obrigado a vocês por estarmos juntos mais uma vez nessa disciplina. Obrigado pelos aprendizados aqui juntos, a participação de vocês, né, no decorrer desse semestre. Se tudo der certo, no dia 7 de março a gente volta presencialmente, né, com as disciplinas obrigatórias do curso. Vocês devem receber informações para realizarem as matrículas, né, e tudo mais. Mas, primeiramente, vamos focar nessa última atividade avaliativa, né? Então, muito obrigado, pessoal. Uma boa noite. Quem tiver alguma dúvida, quiser falar algo, fique à vontade agora. Quer dizer, desde antes podia ficar à vontade, certo, pessoal? Não, vocês sabem que o espaço estava sempre aberto aí para vocês falarem. Estava e está. E estará. Joia, Evandro. Obrigado. Então, boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Isso, isso. Muito obrigado pelas palavras, Matheus. Obrigado mesmo. Pois tá bem, pessoal. Grande abraço, uma boa noite e lembrem de fazer a atividade avaliativa que eu vou postar, certo? Até terça ao meio-dia, dia 15. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.